bom? Tiago capítulo 4, e estaremos abordando esse texto aqui que iniciamos ontem, né? Tiago capítulo 4, ontem estamos falando sobre o mundanismo. Ontem nós falamos sobre a causa do mundanismo e hoje nós estaremos falando sobre, tá bom? A cura do mundanismo, tá bom? Então, a cura do mundanismo. Então, Tiago capítulo 4. Nós vamos ler versos do 1 ao versículo 10. Tá bom? Tiago capítulo 4, versos do 1 ao 10. Então, Tiago, eu vou lendo e vou explicando até o versículo 6, que é a partir do versículo 6 que a gente estaremos meditando nessa noite. Então, Tiago está falando aqui, ele está advertindo a igreja contra o mundanismo na vida da igreja, tá bom? E ele agora começa mostrando a origem do mundanismo. Da onde esse mundanismo vem? E ele diz, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Aí ele diz, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então é como ele fazendo uma afirmação com outra pergunta. Ele está dizendo, olha, essas guerras que há entre vós, vocês falam mal um dos outros, vocês estão com dificuldade realmente de conflito em tratar a pessoa rica da mesma forma como trata as pessoas pobres. Então vocês estão vivendo nessa situação porque vocês estão agindo de forma mundana. E esse mundanismo vem da natureza pecaminosa que vocês têm. Foi isso que nós falamos ali. Por esta razão vocês cobiçam e nada vocês têm. Vocês matais e invejais. Realmente eles estavam vivendo de um mundanismo tão grande, querendo cargo, querendo realmente cargo de liderança na igreja, desejando o que o outro tinha a ponto de ter inveja. E isso eles, quando não conseguiam, eles tinham realmente ódio no seu coração, que para Tiago era como o próprio assassinato do irmão. E ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas quando vocês pedem, Deus não dá. Por quê? Porque vocês pedem com motivação errada. Vocês pedem para esbanjar em vossos prazeres. Tá bom? No versículo 3, versículo 4, nós mostramos aqui que o mundanismo provoca duas coisas. Tá bom? A primeira coisa que ele provoca é a amizade ao mundo. O mundanismo faz com que a pessoa seja amigo do mundo e inimiga de Deus. Por isso que Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, mundanismo faz com que o homem seja amigo do mundo e inimigo de Deus. E falamos também que o mundanismo faz com que Deus tenha ciúme por nós. Porque entramos num relacionamento com Ele de noiva e noivo. E no momento que nós estamos nos aproximando do mundo, tendo um relacionamento com o mundo, o nosso Deus, Ele tem um zelo por nós, porque Ele é o nosso, tá bom, noivo. E esse foi o que a gente leu. Agora veja no versículo 6, do 6 ao 10. Nós, a partir do versículo 6, nós vamos ver a cura do mundanismo. Como curar o mundanismo no nosso coração. Como realmente curar essas atitudes pecaminosas de inveja, de contenda, de almejar engrandecimento, de procurar ter a primazia no meio das pessoas, de exaltação própria. Como curar isso? Tiago diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus ele resiste a quem? Aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Nós vamos falar um pouco mais desse versículo quando chegarmos lá no versículo 10. Aí ele começa aqui com 10 imperativos. 10 imperativos.
E é justamente esses imperativos que constituem a cura para o mundanismo. Primeiro imperativo aí, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Segundo aí, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O terceiro imperativo, chegai-vos a Deus. E a promessa, ele se chegará a vós outros. O quarto imperativo, purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O quinto, afligi-vos. Sexto, lamentai. Sétimo, chorai. Oitavo, convertei-vos, né? E humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhar. Então nós encontramos aqui o segredo para vencermos o mundanismo em nosso coração, tá bom? O mundanismo em nosso coração. Então, como vencer o mundanismo em nosso coração? Como curar o mundanismo? Só perceber uma coisa no versículo 6, que Deus ele concede a sua graça. Graças a Deus, porque Deus concede a graça dele para vencer a nossa natureza pecaminosa. Se não fosse a graça de Deus, era impossível eu e você vencer a nossa natureza pecaminosa, eu e você vencer o mundanismo que muitas vezes rodeia o nosso coração ou toma conta do nosso coração. E Paulo inicia mostrando aí, Tiago, que a graça de Deus realmente é que nos torna capazes de vencer o mundanismo. Então, para sermos curados do mundanismo, precisamos obedecer às ordens que aparecem neste parágrafo. Então, os mandamentos que o apóstolo Tiago nos dá. Sem obedecer a essas ordens, a esses mandamentos, a estes imperativos, não há como vencermos a nossa natureza pecaminosa, não há como vencer esse sistema mundano e muitas vezes que toma conta do nosso coração, se não tivermos em sintonia com realmente esses imperativos e obedecer a esses imperativos. Então, qual é o primeiro imperativo aí? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Veja aí no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olhando no dicionário grego, diz que essa palavra sujeitar significa submeter ao controle de alguém. Era utilizado para alguém que estava sendo controlado por outro. É você se submeter ao controle de alguém. E esta palavra aqui realmente significa realmente estar sob o controle de alguém. É render-se aos conselhos de alguém. E também é obedecer, é estar sujeito. Então, repito novamente, sujeitar significa se submeter ao controle de alguém, no sentido aqui é se sujeitar-se, se submeter ao controle de Deus. Deixar que Ele que controle a nossa vida, é isso que Tiago está dizendo. Permita que Deus controle a sua vida. Receba os conselhos, se submeta aos conselhos que ele lhe dá. E aqui são conselhos e ordem que Deus está nos dando. E obedeça. Esse termo era utilizado para os militares que reconhecia a autoridade de um comandante e se organizava à disposição desse comandante para a batalha. Era alguém que estava sujeito a um comandante. Saindo da área militar, esse termo tinha a ver com uma atitude voluntária de ceder. Alguém que cedia voluntariamente a outra pessoa, pelo reconhecimento que a outra pessoa tinha da autoridade sobre si. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo, olha, meus amados irmãos, se você quer vencer o mundanismo em seu coração, essas atitudes mundanas que você está tendo, que nós falamos ontem,
Vocês precisam colocar-se debaixo de Deus, debaixo do querer e de sua vontade. Que não sejam mais as suas decisões que venham prevalecer na vida de vocês, mas a vontade do Senhor venha prevalecer em sua vida. Obedecer a Ele, aos seus mandamentos, à sua palavra. Permitir que Ele direcione a sua vida, Ele tome o controle de sua vida. Porque quando nós agimos, amados irmãos, por impulsos pecaminosos, já não é Deus que controla a nossa vida, mas é o pecado. Você percebe que em Romanos Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele diz, se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim, é o pecado que me controla. E a forma de vencer esse mundanismo, essas atitudes pecaminosas em nossa vida, é estar sujeito à vontade de Deus. É procurar obedecer a Deus. Então, esse é a primeira ordem, esse é o primeiro imperativo. Se sujeite a Ele, de forma voluntária, ceda a Ele. Deus, Ele quer agir em nossa vida. Eu estava lembrando aqui de Apocalipse 3:20, quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Para a igreja, eu acho que era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja, ela estava agindo de forma mundana e tinha colocado Jesus para fora da vida dela. E Jesus agora, ele quer entrar novamente, ele quer se relacionar com essa igreja. Mas ele precisa que essa igreja se sujeite a ele. Que voluntariamente possa ceder à vontade de Deus. É isso que o Senhor ele quer fazer na vida das pessoas. Na nossa vida como crente, na vida daquelas pessoas que não são crentes ainda, que ainda luta com o mundanismo, com os prazeres carnais, permitindo que esses prazeres tomem conta do seu ser. Quando muitas pessoas dizem, para mim ser crente, eu não quero porque ser crente é muito difícil, eu tenho que precisar deixar isso, aquilo. E muitas vezes não se tornam crente por causa do pecado que habita em si. Mas precisam voluntariamente dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa, me salva. O segundo imperativo, é interessante observar esse segundo imperativo, porque tem a ver com o primeiro. O segundo imperativo está aí, olha o que diz. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que nos faz entender é como se Tiago estivesse dizendo assim, meus irmãos, obedeça a Deus, para que vocês possam vencer as atitudes mundanas que há no seu coração. Mas lembre de uma coisa, na medida que você decide obedecer a Deus, se levantará o diabo com a tentação para lhe levar à queda. Lhe levar à queda. Eu creio que você e eu, todos nós já passamos por essa experiência. Quando nós estamos querendo vencer um determinado pecado da nossa vida, quando nós montamos barreira para vencer um determinado pecado em obediência à palavra de Deus, tentações se aproximam de nós com tanta força para nos fazer desobedecer a Deus. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, na medida que você se coloca à disposição do Senhor em obedecer a Ele, saiba de uma coisa, Satanás ele vai se levantar, o diabo vai se levantar com a sua tentação, apelando aos seus desejos, ao mundanismo que há no seu coração, para assim fazer a vontade da sua carne. E o que é que eu preciso fazer? Resistir a ele.
No momento que a tentação vem, eu preciso resistir a ele. Na medida que há uma proposta de pecado, eu preciso sujeitar a vontade de Deus, obedecer a Deus, como José do Egito, só um exemplo, mas eu preciso resistir também ao diabo. Agora, é lógico, só podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitando a nossa vida a Deus. Pois nós dependemos de Deus para enfrentar esse inimigo terrível que nos rodeia constantemente. Muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu estou esperando deixar eu estou querendo deixar esse determinado tipo de pecado para depois ser crente. Você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir nunca. Pelo contrário, é Cristo, é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar a sua vida. Então é Ele, é a sujeição a esse Deus que nos dá a capacidade de resistir ao diabo. Nós não temos como resistir ao diabo simplesmente por nós mesmos. Veja na tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Jesus teve fome. E no momento que Jesus tem fome, se aproxima o diabo. E começa a tentar Jesus. E Jesus, ele vence a tentação usando a palavra, em obediência à palavra de Deus, obedecendo a palavra. É isso que Tiago está dizendo. Olha, meus amados irmãos, só há como resistir ao diabo se primeiro se sujeitarmos a nossa vida a Deus, se formos obedientes a Ele. Essa palavra resistir no original significa colocar contra alguém. É colocar-se contra alguém. É como um exército inimigo se aproximando de uma cidade, e aquela cidade precisa resistir a esse exército, precisa se colocar contra ele. Não ceder, não permitir que esse exército inimigo entre, invada a cidade e destrua a cidade. É a mesma coisa na nossa vida. A tentação vai vir, mas precisamos resistir a essa tentação. Nós precisamos nos colocar contra a tentação. O diabo, sim, ele é enganador, é mentiroso, é sutil. E é contra ele que nós precisamos resistir. E Deus nos dá a capacidade para fazer isso por meio da armadura que ele descreve lá em Efésios capítulo 6. Quando ele diz, que devemos utilizar dessa armadura para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11. É a armadura do Senhor que nos torna firme contra as ciladas do diabo. E é interessante que no versículo 13 de Efésios 6 diz que resistir no dia mau, no dia da tentação, essa armadura vai nos fazer resistir nesse dia. Agora, se nós não temos a armadura que Deus disponibiliza para nós, se a gente não tiver as armas necessárias, como a oração, como a leitura da palavra de Deus, como a segurança da salvação, com a nossa responsabilidade como cristão de comunicar o Evangelho, se nós não tivermos essas armaduras como a nossa fé, não há como vencer e resistir a uma tentação do inimigo. Então é isso que Tiago está dizendo. Olha, existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. E se você que é crente, você sabe muito bem. Muito bem. Cada dia, meu amado, nós temos um leão para vencer. Cada dia temos um leão para vencer. A tentação é diariamente. Você sabe muito bem disso. Se você é crente, você sabe muito bem disso. Há uma luta constante. E esse é o ensinamento das Escrituras.
que estamos em uma batalha espiritual. E é dessa forma que enfrentamos os demônios, se sujeitando a Deus e tomando uma posição firme contra as tentações. E é interessante que Tiago adiciona aí uma promessa: aqueles que se sujeitam a Deus e que resistem ao diabo. Qual é a promessa? Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Ao encontrar resistência firme por parte de crentes submissos a Deus, o diabo se porá em fuga, como um guerreiro que encontra forte resistência ao seu ataque. Vira as costas e foge covardemente do campo de batalha, em busca de um lugar seguro. Talvez Tiago aqui tenha em mente a tentação de Jesus no deserto. Ele resistiu à tentação. A tentação foi forte, porque o diabo ele se aproxima nos momentos mais fracos da nossa vida. É interessante. Ele nos observa. E quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, por negligência das Sagradas Escrituras, da oração, quando estamos vacilando no nosso culto a Deus, na nossa ida à igreja, na nossa participação do culto, Satanás é nesse momento que ele se aproxima, com seus ataques, como ele fez com Jesus. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir. E a promessa é: ele vai fugir. Lembra que quando o exército de Israel se foi batalhar contra uma cidade pequena chamada Ai, e por eles ter pecado contra Deus, eles não pediram conselho a Deus, e quando chegaram lá, tiveram uma resistência forte e correram, fugiram da cidade. É isso que o Senhor está dizendo. Quando a tentação chegar para nós, vamos fazer como José do Egito. Vamos resistir à tentação. Mas, repito, só é possível resistir se a gente estiver em obediência a Deus, se sujeitando a Deus. E a promessa é que ele vai fugir de nós. É interessante que Lutero, ele comentou muito apropriadamente que se cantarmos salmos e hinos, ou se lermos as Escrituras Sagradas, Satanás fugirá de nós para que suas asas não sejam chamuscadas. Lutero falou isso, é muito interessante. Lutero disse: olha, se nós cantamos hino, se nós estivermos vivendo pela palavra, Satanás vai fugir de nós, porque ele não quer que suas asas sejam queimadas. Ele tem medo, ele não consegue ouvir. Bons hinos, leitura da palavra, eu posso acrescentar aqui em Lutero, e a oração. Isso é sujeitar a Deus, é obedecer a palavra, obedecer estando constante em oração e simplesmente fazer aquilo que Deus quer. Então lembra aí, então o primeiro imperativo é sujeitando a Deus, segundo aí, resistir ao diabo. E a promessa aí é que se você sujeita a Deus e se você resiste ao diabo, a promessa é que ele vai fugir de vós. Agora veja aí o terceiro imperativo aí, a terceira ordem para vencermos o mundanismo. Chegai-vos a Deus. Veja no versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Chegai-vos a Deus. Agora, você percebe que Tiago está ordenando que aqueles irmãos possam se achegar a Deus? Se Tiago está pedindo para aqueles irmãos voltar a Deus, é porque eles tinham se afastado de Deus. Mas o que levou estes irmãos a se afastar de Deus? Versículo 1 ao versículo 4, que foi o que a gente estudou ontem. Invejas,
homicídio em seu coração, amor ao mundo, amizade ao mundo, um coração cheio de mundanismo. E isso afastou eles de Deus. E agora Tiago está dizendo, olha, se vocês não voltarem a Deus, a terem comunhão com o Senhor, não é perca de salvação aqui não. Se vocês não voltarem a ter comunhão com Ele, vocês não vão vencer o mundanismo. Se vocês continuar amando o mundo, guerreando uns com os outros, construindo realmente um inimigo para si, vocês não vão vencer essa vitória. Então, amados irmãos, o terceiro imperativo é achegai-vos a Deus. Tá bom? Então, como a gente estava explicando, que eles precisavam achegar-se a Deus porque eles tinham se afastado de Deus. E a razão por que eles tinham se afastado de Deus era devido às suas atitudes mundanas. Tá bom? Como Tiago enfatizou do versículo 1 ao versículo 4. Tá bom? Essas atitudes mundanas. E essa palavra também, aproximar-se de Deus, o sentido dela seria renunciar o mundo, deixando as atitudes mundanas de cobiça, busca pelo poder e pela primazia, e buscar a Deus em oração. Então, aproximar-se de Deus, achegar-se a Deus é renuncie o mundo. Deixe essas atitudes pecaminosas que vocês estão tendo. Busca de poder, querer primazia e achegue-se a Deus. Tiago adiciona uma promessa aí, né? Veja que ele adiciona uma promessa aí. Ele disse, chegai-vos a Deus. Qual é a promessa aí? E ele se chegará a vós outros. Então, a promessa está aí. Aproximar-se de Deus. E Ele vai se aproximar de você. E esse conceito de que Deus que se buscar Deus, Ele vai se deixar achar, está contido em todas as Escrituras. E eu selecionei aqui alguns versículos que não preciso os irmãos abrir aí, porque eu posso selecionar, ele já me dá todo aqui. Eu tenho aqui alguns versículos que me manda aqui a se aproximar de Deus, tá bom? Eu não estou com a minha Bíblia online aqui aberta, então eu preciso ler. Então veja lá, 2 Crônicas, capítulo 28, 2 Crônicas, capítulo 28, quando Davi dá as suas últimas instruções ao seu filho Salomão, 2 Crônicas 28, 9. 2 Crônicas 28, 9. Eu acho que eu anotei errado aqui. 2 Crônicas, que Davi falou aqui, mas tem outros. Eu notei errado aqui, essa parte aqui, mas abra comigo aí em Jeremias. Depois você abre em Jeremias 20. É 1 Crônicas. 1 Crônica, isso. Eu coloquei 2 Crônica, mas é 1 Crônicas aqui, 28, 9. Isso, muito bem. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve a Ele de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios de pensamento. E olha o que diz aqui. Se o buscares, Ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará. Então você percebe que esse conceito de buscar a Deus está contido em toda a Bíblia. Davi está dizendo, meu filho, se você buscar Ele, você vai encontrar. Se você se afastar dele, Ele se afastará também de você.
que é o que está acontecendo aqui também no contexto de Tiago. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, também nos mostra isso daí também. 4, 29, quando diz: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Como é que eu tenho que buscar a Deus? De todo o coração, de toda a minha alma, com todo o meu ser, com sinceridade, com um coração íntegro. Jeremias, que profetizou para o reino de Judá, ele também falou para essa nação em Jeremias 29, 13, quando ele disse, olha, quando o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E outro texto que eu pude escolher também é o Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Deus não desampara aqueles que buscam a Ele. Precisamos, meus amados irmãos, buscar a Deus. Se buscarmos ao Senhor, Ele se deixará ser achado. Mas lembra, foi as atitudes mundanas, o pecado que aqueles crentes estavam cometendo, de rivalidade, de inveja, procurando a primazia, o poder, querendo ser líderes, fazendo acepção de pessoas, tendo realmente conflito com a língua. São esses pecados que afastaram aqueles irmãos de Deus. E o que eles precisavam fazer agora é achegar a Deus. E a promessa é, se você se achegar a Ele, Ele vai se deixar achar por você. E Ele se chegará a você. Então, meu amado, para você que não é crente ainda, talvez em alguns momentos você possa ter pensado, será que Deus me ama? Será que se eu buscasse a Ele, será que Ele teria compaixão e misericórdia da minha vida? Eu digo a você que sim. Mas para que Ele venha até você, você precisa buscar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você precisa desejá-lo. E se você assim o faz, Ele terá imenso prazer e alegria em me receber. Em me receber. Jesus disse, a todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Busque a Ele. Mas busque a Ele com sinceridade, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que você já nasceu afastado dEle, longe dEle por causa da sua natureza pecaminosa. Mas que se você o buscar por causa de Jesus, Ele se deixará ser achado. Perdoará seu pecado e transformará a sua vida. Você, meu irmão que está me ouvindo, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você tem agido com atitudes mundanas. E isso tem me afastado de Deus. Como é que você pode perceber que você está afastado de Deus? É pelo tempo que você dá a Ele. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem tido desejo no seu coração de participar dos cultos? Se isso não tem acontecido, é uma grande evidência que outras coisas têm ocupado a sua vida. E isso tem lhe levado para longe do Senhor.
Nós mostramos ontem que a amizade do mundo não é de uma vez assim, logo, algo rápido. Começa aos poucos. Começa aos poucos. Como a vida de Ló. Foi morar nas campinas do Jordão, depois foi fazendo as suas tendas perto de Sodoma, e quando o anjo foi avisar ele que ia destruir a cidade, ele já estava morando em Sodoma. É de forma sutil. É hoje você negligenciar as escrituras, a leitura da Bíblia porque vai fazer outra coisa. É você não ter tempo para orar. É você dizer, não, hoje eu não vou participar do culto porque eu tenho outras coisas para fazer. Isso vai ser de forma sutil, isso vai lhe afastando, porque Satanás é astucioso. Ele ruge como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. E ele age de forma sutil. Sutil. E quando a gente vai perceber, já estamos longe dele. Mas se você se sujeitar a ele, se você obedecer a ele, se deixar que ele tome o controle da sua vida, se você simplesmente deseja obedecer a ele, mesmo que essa tentação venha, que vai vir, ele vai lhe dar força para resistir e o diabo vai fugir de você. E se você o buscar, ele se deixará achar. Agora amanhã, que não vai dar tempo, amanhã nós vamos dar continuidade aos demais imperativos. Tiago, ele vai mostrar aqui como nós devemos buscar a Deus. Não é buscar de qualquer forma. Eu posso falar aqui, você, a partir de hoje vou buscar a Deus. Mas tem condições para se buscar a Deus. No sentido, tem que acontecer algumas coisas em sua vida, para que assim você possa buscar Ele de todo o seu coração.